Comandante, a tua empresa cresceu tanto que você não sabe o que fazer? Até tá tendo resultado, mas tu tá achando que não vai dar conta? Então esse episódio é pra você. A primeira coisa que ele tem que aprender é que o mérito é da equipe, não é dele. Abrir mão do meu ego pra poder fazer as coisas acontecerem. Mas eu cheguei até aqui fazendo desse jeito e essa é a fórmula do sucesso. Comandante, tá errado. As habilidades que te trouxeram até aqui não são as habilidades que vão te levar pro próximo nível. A liderança é indelegável, a cultura é indelegável. Ou você desenvolve essas habilidades e você faz isso, ou já era. Toda empresa que cresce vai ter gargalo atrás de gargalo. O seu papel como líder e dono da sua empresa é simplificar os processos e colocar a energia no lugar certo. Meu nome é Roberta Antler e eu sou a líder do marketing do EAG. Meu nome é Rogério Valentim, eu sou o CEO do EAG. E eu sou Marcelo Germano. E esse é o podcast Empresa Autogerenciável. Roda a vinheta! Gente, qual é a primeira coisa que um comandante precisa fazer quando a empresa dele cresceu demais? A primeira coisa que ele tem que fazer é comemorar. E agradecer. E agradecer a Deus. A gente tem fé, a gente gosta desse processo da fé, então gratidão é um valor do EAG. Então a gente sempre fala, tem que comemorar as vitórias e tem que agradecer. Então esse é o primeiro ponto. Depois eu acho que ele tem que respirar, não pirar e procurar ajuda. E aí começar uma organização. É legal pensar nesse ponto, né? Acho que... como que é aquela palavra que a gente falou aquele dia lá que mede o caos lá? Sem ser o causômetro, o cara falou que tem o equilíbrio entre o caos e o não caos, né? Você lembra disso? Não lembro. Eu vou ficar pensando na palavra aqui e vou lembrar. Mas assim, ó, a empresa crescer gera caos. Aí quando você está no caos, você organiza. Uhum. Aí você vai organizar, vai ter uma estabilidade e vai crescer mais. Aí vai gerar caos. Aí você organiza de novo. É um processo que eu acredito nisso, né? É um processo natural entre crescer, criar caos, ajustar o caos e ir se organizando. Não pode ser só uma coisa ou só outra. Eu acredito que tem que ter equilíbrio. Mas este primeiro momento, sem dúvida, tem que procurar ajuda, né? A gente agiu dessa forma. A gente sempre procurou ajuda externa de várias formas diferentes. Aqui eu vou falar uma frase que ela é clichê. Pra mim, ela é um jargão. E às vezes as pessoas ignoram, né? Que é, as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que vão te levar pro próximo nível. Você abriu uma empresa, às vezes você abriu sem ter todas as competências que você precisava, mas você tinha algumas competências que eram essenciais, como garra, vontade, determinação, né? E isso fez você crescer a tua empresa. Essas habilidades foram suficientes para te levar até esse ponto. Desse ponto em diante, às vezes, só essas habilidades, elas não são suficientes e você precisa desenvolver novas habilidades, né? Só que a gente tende a acreditar que se eu cheguei até aqui fazendo isso, né? Essa é a fórmula do sucesso. E aí a gente continua fazendo aquilo e aquilo para de funcionar. Aí você fala, o que tá dando errado? E na maioria das vezes, pode escrever aí, falta de competência. Você precisa desenvolver novas competências. Como você desenvolve novas competências? Fazendo treinamentos, contratando pessoas que podem te ajudar, contratando mentorias, parando, respirando, analisando, refletindo, né? Entendendo, eu tô com forças nessa área, isso é uma força, eu vou manter. Tô com uma fraqueza nessa área, o que eu preciso desenvolver de competências para melhorar nessa área? E aí, ir para o planejamento. Então, uma das principais competências que o cara cresceu, tá atolado de serviço, parou de funcionar do jeito que funcionava, é a competência com pessoas. E aí, competências com pessoas é um leque de coisas que o empresário precisa fazer. Então, cresceu demais, você vai ter que parar, vai ter que entender de gente antes de mais nada, porque tudo você faz com gente. E depois você vai ter que desenvolver novas habilidades. Marketing, finanças, o comercial, operação, dependendo do que você faz é logística, dependendo do que você faz é gestão de estoque, dependendo do que você faz é gestão de cronograma e assim por diante. É um planejamento estratégico, né? Eu não tô nem falando de planejamento estratégico, eu tô falando que... De planejamento... Qual é a competência que eu preciso agora para poder avançar? E sucesso é uma coisa que a gente faz em equipe, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Hoje eu participo de um grupo aqui, me colocaram num grupo do WhatsApp aqui de Floripa, que é um grupo é uma comunidade de pessoas que trabalham na área de vendas. E aí alguém fez uma pergunta lá, e a pergunta que fizeram foi assim... Vocês me indicam alguma coisa, a empresa está crescendo e eu tenho que promover
pessoas do time comercial para liderança. O que vocês me indicam? E aí uma pessoa escreveu ali uma coisa que foi bem interessante que a pessoa escreveu. Ela falou, ó, quando o cara é vendedor, e ele é o melhor vendedor, então ele é o responsável pelos resultados, ele é o herói, ele é o rei ali, porque ele é o melhor vendedor, ele bate as metas, ele traz os números e esse tipo de coisa. Quando ele é promovido a gerente, a primeira coisa que ele vai ter que aprender é que ele não é mais o rei. A primeira coisa que ele tem que aprender é que o mérito é da equipe, não é dele. E o trabalho dele é fazer a equipe bater as metas. A primeira coisa que ele precisa aprender a fazer. Então, isso é desenvolver uma competência. Muito bem colocado. Isso é desenvolver uma competência. Eu tenho que desenvolver uma nova competência. Opa, aqui eu era competitivo. Aqui não dá mais. Mudei de posição. Vou ser competitivo agora? Não. Vou continuar sendo competitivo, mas o que eu tenho que mostrar é trazer o time, ganhar o time, valorizar as pessoas, abrir mão do meu ego para poder fazer as coisas acontecerem. É o aprender a fazer, né? Exatamente. Porque ao invés dele fazer sozinho, agora ele tem que ensinar as pessoas e garantir que as pessoas façam o que é necessário para chegar no resultado ele sai do quer. operacional, vai pro tático, né? Exatamente. Antes de chegar no estratégico. Então, só para criar uma coerência aqui em anotação a primeira coisa que ele precisa fazer é comemorar, respira, vai ter que fazer boas perguntas, né? Boas perguntas. Qual é o meu próximo passo agora? E para alguns o próximo passo é contratar pessoas, para alguns o próximo passo é delegar atividades, para alguns o próximo passo é desenvolver algum tipo de competência. Então, aproveitar o momento, comemorar, respirar, fazer boas perguntas para si mesmo e buscar ajuda para poder resolver aquilo que vai virar o gargalo. Porque a gente vai de gargalo a gargalo, né? Você vai ter um gargalo, você resolveu aquele gargalo, vai ter gargalo em outro ponto, você vai no gargalo em outro ponto e a gente vai de gargalo a gargalo, a gente vai crescendo o nosso negócio. Vai crescendo. Marcelo, sabe que outro dia você perguntou para mim, por que um avião cai? Eu sei que foi uma pergunta retórica, né? Mas eu falei, Marcelo, porque o cara pode ter errado um conjunto de coisas. Não é por um único motivo, foi um conjunto de coisas que aconteceu. E aqui, quando a gente pensa que a pessoa está se desenvolvendo, a empresa crescer, ela vai ter que fazer uma coisa. Nunca uma coisa só. Lembra quando a gente... Nunca teve um momento que a gente fez uma única coisa. A gente fala muito da única coisa, mas a única coisa engloba um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Então, ganhar habilidade não é só ganhar habilidade. Às vezes ele precisa ganhar habilidade, preparar o time, delegar um pouco. Tem um conjunto de coisas que tem que ser feito para dar conta disso. Então, a gente não pode pensar que, beleza, vou resolver meu problema, vou contratar um super gerente, tá feito. Não tá feito, vai ter que aprender a preparar o cara para sua cultura, você vai ter que aprender como lidar com fazer as pessoas fazerem. Então, é um conjunto de coisas. Por menor que seja o conjunto, sempre vai ser em conjunto. Né? Então, a ajuda, a Marcelo falou, trazer ajuda, precisa de ajuda mesmo. E aí, sobre ajuda, ontem eu estava mentorando ali um cliente nosso, e na mentoria ele falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, a gente estava falando um pouquinho de gestão de estoque, de FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. A gente estava falando de algumas rotinas e de como implementar aquelas rotinas para ter eficiência operacional. Sobre análise de processo, desenhos de processo. E ele falou, eu tenho trauma de consultoria, porque eu contratei uma consultoria ou várias consultorias, né? E as consultorias não entregaram, eu tenho trauma de consultoria. Então, muitas vezes o comandante está crescendo no negócio dele, aí a gente fala, busca ajuda externa. Aí ele busca uma ajuda externa, porque hoje o que mais tem são pessoas que prometem e não entregam, né? Ou pessoas que não entendem exatamente o que você quer, promete outra coisa, ou está vendendo o que você quer, mas não está entregando o que você quer, está entregando o que ela quer. E aí o comandante fica com trauma. E ele ficando com trauma, ele se fecha. Quando ele se fecha, ele perde oportunidades de desenvolver as áreas que vão levar a empresa dele para o próximo nível. E isso é uma consequência do mercado, né? O que mais tem são pessoas que falam, eu vou te entregar tal coisa. Né? A gente já teve vários. Né? Vários. E prometem milagres, né? Prometem coisas muito incríveis. E enchem a gente de expectativa, né? É compreensível esse sentimento de trauma, né? Mas, gente, ouvindo vocês falando... Eu entendo, então, que o primeiro passo, a primeira coisa depois de comemorar, né, é ter desenvolver a clareza, que é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro do EAG, né, na clareza. Como é que vocês acreditam que é importante, como é que se faz para desenvolver clareza a médio e longo prazo?
Bom, Porque- o Marcelo falou isso aqui, Como ó. vocês falaram, são vários... Acontece várias vezes esse mesmo processo, né? Vou dar direcionamento, porque o Marcelo já contou como é que faz isso. Na minha humilde opinião aqui, ó, é fazer as perguntas certas. Não tem jeito de deixar mais claro, melhor do que a simplicidade de fazer as perguntas certas. É simples, mas não é fácil. Né? É simples, mas não é simplista. É isso aí. É bom, mas não é gostosinho. Bom, é bom, mas não é gostosinho, eu gosto mais. A gente precisa aprender a fazer perguntas. Normalmente, quando a gente cresce por conta de um conhecimento técnico, de uma habilidade técnica, a gente tende a achar que a gente sabe como as coisas funcionam. Aí entra o lance, né? A gente tem aqui o nosso mantra, né? Humildade, curiosidade, capricho. Então, precisa ser humilde para saber que a gente não sabe. E aí, quando você tem a humildade suficiente para entender que você não sabe, você faz as perguntas. Conforme você vai fazendo as perguntas e vai... E as perguntas vêm na curiosidade, né? O que tá faltando? O que eu preciso aprender? Com quem eu preciso andar? O que eu preciso desenvolver? Quem é que pode isso me aí. ajudar? Quem é que sabe mais do que eu sobre isso que Porque pode me ajudar? você olha para frente do espelho e, ó, eu trouxe aqui o Ali falando, né? Comece pelo porquê. Se você consegue responder os seus porquês, voltar lá no seu objetivo, por que a gente faz... Antes de entrar aqui no podcast, a gente tava com um cliente ali na sala, né? E aí o Marcelo falou, né? Você vê, ó, quando a gente sabe o porquê, e a gente se responde isso, eu tô aqui para fazer os meus clientes terem um maior resultado, ou ter um resultado diferente, ou atingirem os objetivos que você pode chamar isso de resultado. Se você sabe qual é o seu objetivo, por que você tá fazendo o que você tá fazendo, por que você quer chegar lá, essas são as perguntas que a gente tem que aprender a responder. Quando você aprende a responder essas perguntas, você vai aprender a fazer outras perguntas. E aí, quanto mais pergunta, mais curiosidade, mais clareza você vai ter sobre os próximos aspectos, que são os comos. E aí você vai começar a entender que habilidade você precisa, vai fazer as buscas corretas. Né? E aí nunca vai acabar a pergunta, né? É, isso que eu ia Até falar, hoje nunca acaba, né? é os porquês. Às vezes eu sento ali, a gente tá aí, o Marcelo, aí a gente troca essas perguntas. Mas por que isso acontece? Por que é assim? Será que isso é desse jeito mesmo? Como tal pessoa faria? E a gente vai buscar as respostas para isso. E como é importante ter alguém para fazer a pergunta, né? Para ter essa troca, né? Eu tenho comigo um aprendizado de um treinamento que eu fiz que ele fala do teto da complexidade. Então, as empresas vão crescendo até que ela bate um teto de complexidade. O que é o teto da complexidade? Ela chega num ponto que não consegue crescer mais, não consegue comportar mais cliente, não consegue... Tá no gargalo, tá sobrecarregado, o negócio não tá funcionando, não consegue conquistar ou pegar aquela parcela de mercado que ela deveria pegar porque alguma coisa está acontecendo. Então ele fala que a gente atingiu o teto da complexidade. Para você furar o teto da complexidade, você vai precisar simplificar as coisas. E olha que interessante, né? O Godrat, ele tem um livro que chama A Escolha. E ele fala assim, ó, que soluções complexas, problemas complexos exigem soluções simples, né? São soluções simples, mas não são soluções simplistas, né? Então, nós vamos ter várias fases no nosso negócio, várias diferentes fases, que vai ter teto de complexidade. E quando chega nessa fase do teto da complexidade, para você tirar a complexidade, você vai ter que simplificar. Então, por exemplo, vamos falar, o empresário que começou a empresa, cresceu e bateu o primeiro teto. É aquele que ele está sobrecarregado, ele é centralizador, tudo depende dele, né? Tudo depende dele, as coisas começam a ficar complexas, ele não consegue mais equilibrar os pratos. Está num nível de complexidade que ele não consegue dar conta das coisas. Como que ele vai fazer isso? Simplificando as coisas. Fazendo processos que sejam mais simplificados, evitando processos que sejam repetitivos, treinando as pessoas certas para fazer, contratando as pessoas, delegando as coisas da maneira simples, né? Criando processos. A gente fala assim, ó, porque o empreendedor, ele com medo ou desconfiança, ele quer criar processos para estar no controle, criar processos burocráticos para evitar que alguém faça aquilo, que aquilo acontece, e aí cria uma complexidade na operação, uma burocracia interna, um negócio que é lento, não é ágil, não funciona. O que ele tem que fazer? Processo simples. O que é um processo simples? Aí eu gosto de falar assim, é um processo simples que, se você ensinar para uma criança de 6 anos, ela consegue fazer. E aí ele simplifica as coisas. E aí ele
consegue fazer. Só que para fazer um processo simples, você precisa analisar o processo, você precisa entender onde está o gargalo, você precisa eliminar esse gargalo, tem que abrir mão um pouquinho do controle, o que é difícil para muitos empresários, abrir mão do que é controle. Tem que procurar trazer gente qualificada, tem que procurar treinar as pessoas para ele ir para o próximo passo. Aí, beleza, ele foi para o próximo passo, ele vai chegar no próximo teto. E o próximo teto vai exigir uma outra simplificação, vai exigir novas competências, novas abordagens. E isso é infinito. É infinito. Ele vai de teto da complexidade em teto da complexidade, onde para você eliminar a complexidade, você tem que simplificar as coisas. Né? Na verdade, chegar no teto da complexidade, então, é uma coisa boa. Porque quer boa, dizer que a tua empresa está crescendo. É natural, não tem natural. como você não passar pelos tetos de saber que vai complexidade. sempre Marcelo, posso acontecer. dar um exemplo prático? Lembrei da época que a gente estava montando o call center, e aí a gente bateu num teto de complexidade, a gente precisava de um sistema melhor. A gente furou esse teto com um treinamento. Tinha treinamento que a gente tinha capacidade de fazer interno, mas não teve treinamento que a gente não só fez junto, como a gente trouxe a ajuda externa, então a gente implementou o sistema, a gente contratou a consultoria que implementou, a gente fez junto com a galera e a gente treinou os próximos. Durante o processo de treinamento, a gente aprendeu coisas que a gente não sabia. O nosso teto pessoal de complexidade foi aumentado e a gente usou isso para treinar a galera. Se a gente tivesse que fazer isso sozinho, a gente não conseguia fazer. Mas a gente trazendo gente de fora, a gente ampliou o nosso teto, junto ampliou o teto da galera que tava. Então, não é só, você tem que treinar e você tem que saber tudo. Às vezes, na ajuda interna, você aproveita o treinamento, você aproveita para aprender a treinar e você amplia o seu teto e o do time. Tem que saber o que tu não sabe também. Foi um bom exemplo. Depois disso, teve tanta coisa que a gente aprendeu depois disso, teve tanta sacadinha que a gente melhorou, mudou. E, cara, isso funciona até hoje. Mas, lembra que pouco tempo atrás, quando a gente ia entender as confirmações para participar dos nossos treinamentos, e aí a gente tinha 40 planilhas, e aí nunca você tinha uma informação correta, porque era um monte de planilha, tudo em lugar diferente, cada um trabalhava com uma planilha, isso é complexo. Né? Então você vai ter, o vendedor tem uma planilha, a pessoa do atendimento ao cliente tem outro, o cara do financeiro tem outro, um monte de gente com planilhas diferentes. Falando e a aí mesma quando você coisa. precisa de uma informação, a informação vem 5 informações diferentes sobre o mesmo tema. Tá complexo. O que você precisa fazer isso? Simplificar. Como você simplifica? Tecnologia. Coloca um sistema e vai ter um único sistema para todo mundo. Por incrível que pareça, você está simplificando um negócio complexo. Né? E nas empresas, pequena e média empresa e grande, o que eu mais vejo são coisas complexas que poderiam estar sendo feitas de maneira simples. Né? Marcelo, tu trouxe uma questão interessante ali, falando de complexidade, que é a de delegar. O que dá para delegar e o que não dá para delegar? Vamos lá. Eu gosto de falar que o que é indelegável, tá? Cuidar da cultura da empresa é indelegável. Né? O empresário, quando ele começa a empresa, ele automaticamente cria uma cultura de trabalho, que não intencional, mas ele já cria uma cultura de trabalho e às vezes não é essa cultura que vai levar ele onde ele quer. Tá? E cuidar da cultura é indelegável. Por que cuidar da cultura? Cultura é o jeitão que a empresa funciona. Qual que é o jeitão? Essa empresa tem energia, essa empresa tem uma visão, ela está indo direcionada, ela tem um porquê ela está fazendo aquilo. Ela tem como as pessoas que trabalham nessa empresa devem pensar, ela tem como as pessoas que trabalham nessa empresa devem se comportar, ela tem como as pessoas que trabalham nessa empresa devem se desenvolver para a empresa atingir o objetivo. Tudo isso é cultura, o jeitão que a empresa funciona, né? Então, ele tem que começar a cuidar da cultura e isso é indelegável. Além de cuidar da cultura, ele vai ter que ganhar os líderes para os líderes cascatear essa cultura. Então, esse trabalho é indelegável. A liderança é indelegável. Ele tem que liderar as pessoas. Não tem como ele liderar isso daí. Ele delegar a liderança das pessoas. Muitos empresários não querem liderar as pessoas. Falam, vou contratar alguém e ele vai cuidar das pessoas. Né? Mas ele tem que liderar essa pessoa que ele está contratando ainda. Né? Então... a liderança é indelegável, a cultura é indelegável e aí a gente vai ter dentro dos nossos princípios o domínio pessoal. Cara, eu tenho que tomar boas decisões, eu tenho que estar analisando os fatos do que está acontecendo, a partir desses fatos eu tenho que ter clareza do que eu preciso fazer, eu tenho que fazer as ações, executar ações, eu tenho que focar naquilo que eu tenho controle. Isso não dá para delegar. Então, domínio pessoal, cultura e liderança são coisas indelegáveis. Ou você desenvolve essas habilidades e você faz isso, ou já era. Mas ao longo da jornada, tem muitas coisas que você vai delegar. Tarefas operacionais precisam ser delegadas, né?
eu gosto de falar assim, ó. O processo comercial precisa ser delegado. O processo de marketing precisa ser delegado. Os processos operacionais precisam ser delegados. Tudo que envolve tarefa que qualquer um pode fazer e que não está agregando a geração de valor do negócio pode ser delegado. Pode ser delegado. E, Rô, tu como CEO, como é que tu faz, acredito que seja diariamente, para não ter, vou usar a palavra medo, de contratar e delegar errado? Porque acredito que seja um medo que os nossos comandantes sintam, né? Que os empresários em geral tenham, né? Primeira coisa, a gente tem que estar preparado. Aí eu vou voltar lá na pergunta que você fez. Eu vejo que é clareza. Quando a gente tem clareza, a gente começa a melhorar essa habilidade. E aí, Roberto, o que eu vejo que a galera erra para fazer? Então, o pessoal está contratando 5 anos de experiência, uma formação específica, um resultado específico. E sabe o que a gente esquece de ver? Onde a gente quer chegar. Qual é o nosso objetivo? Por que a gente faz o que faz? Eu preciso contratar pessoas para estarem aqui com a gente, que entendam o que a gente está fazendo e queiram chegar lá junto com a gente. Eu acho que isso é a prioridade. Sabe, você vai contratar um cara para o financeiro de uma empresa, e aí você fala, você tem quanto tempo de experiência? 5 anos? Você mexe com todas... Pô, legal, beleza, é isso que eu preciso. E você esqueceu de dizer para ele, aqui a gente é uma empresa de treinamentos. A gente vai ajudar os caras a terem resultado. Nós vamos impactar a vida de 100 mil empresários. É isso que você quer para sua vida? Para fazer isso, a gente se dedica muito, a gente estuda muito, a gente trabalha sob pressão, a gente precisa estar sempre se desafiando e se superando. Porque a expectativa que o nosso cliente vem buscar na gente, ela tem que ser atendida. Você está disposto a trabalhar nessa pressão? Você está disposto a estudar? Estudar fora e dentro da hora de trabalho? É isso que você quer para sua vida? Tem certeza? Cara, todo mundo que está aqui lê muito livro. Você está disposto a ler muito livro? É isso que você quer para sua vida? Essas pequenas ações é que eu acho que vão trazer para perto da gente as pessoas que a gente quer. O que vai fazer a gente sorrir e entregar o resultado que a gente quer? É 5 anos de experiência do cara? Ou é a disponibilidade do cara de estar junto com a gente buscando o mesmo objetivo? E é aí que eu acho, Roberto, quanto mais a gente lapida esta habilidade, é que a gente vai trazer as pessoas cada vez mais certas, cada vez mais corretas para o nosso lugar. Porque técnica de análise financeira, de produção de DRE, isso é fácil de ensinar. As pessoas sêniores entram como júniors na empresa. Sendo, a gente já gravou sobre isso. Então, sobre isso. Eu acho isso. O que você acha, meu fã? Olha, você foi falando aqui, eu construí uma árvore aqui. A cabeça. Eu construí uma árvore aqui, tá? E não é só deixar claro, né? A atitude do líder é fundamental. Você fala para a pessoa, você está disposta? A pessoa quer o emprego, ela vai falar, eu estou disposto. Mas aí no dia seguinte ele já perdeu aquela disposição, já foi contratado. Veja se bem, o líder, não é sobre gostar, é sobre estar disposto. Estar disposto e fazer. Isso. E aí, se o líder permitir ele não estar mais disposto a fazer aquilo, porque antes de ser contratado ele estava disposto, depois que ele foi contratado, ele não está mais disposto. E se o líder permitir aquilo, criou cultura. Criou cultura. Então, isso vai dar problema. Então, por isso que a liderança é indelegável, né? A liderança é indelegável. Você está disposto a estudar depois do horário? Sim, estou disposto. Aí o cara começa a trabalhar e fala, eu não vou estudar depois do horário, porque a empresa não tem nada a ver com o que eu faço depois do horário. Beleza, você é líder, você tem que tomar uma atitude em relação a isso. Aí o líder fica cheio de mimimi, mas pronto, estragou o teu negócio e acabou. Não tem nem o que discutir, estragou. E aí depois você não sabe por que deu errado, né? Então não é só o estar disposto, é o que o líder faz quando aquilo não acontece. Porque primeiro é um alinhamento de expectativa, depois é feedback e ação. Acompanhamento, né? ação. Acompanhamento e ação. Então, isso daí. Mas, a gente tem que cobrar a atitude de estar disposto, né? Antes de mais nada, a gente tem que ter atitude de cobrar, né? Porque ter atitude de cobrar, lidar com pessoas. Por isso que o domínio pessoal é indelegável. Exatamente. Né? Lidar com pessoas é um trabalho. Comandante, se você está aqui e se identificou com algum dos pontos que a gente tratou aqui nesse episódio, eu quero dar mais uma ferramenta para você. Eu vou convidar você a clicar aqui no segundo link da descrição desse vídeo aqui, responder algumas perguntas e nós vamos entregar para você um diagnóstico 360 da sua empresa.
Nesse diagnóstico vai ser muito fácil você ter clareza de qual momento sua empresa está, qual é a melhor estratégia para você poder otimizar os processos da sua empresa e colher melhores resultados. Além disso, você vai entender o que realmente importa você colocar energia para ter os resultados que você tem. Olha só, esse diagnóstico é totalmente gratuito e vai te ajudar muito. Clica aqui no segundo link e eu espero você lá. Valeu! Olha só, você falou de contratação e delegação. Então aqui, o que eu tenho percebido, tá? Antes de mais nada, é ruídos. Tem muito ruído na comunicação. Comunicação é uma coisa muito importante. A gente vai falar de clareza, mas se tem ruído na comunicação, não tem clareza. Não tem clareza. Não tem clareza. O que a gente mais tem nas empresas são ruídos. O ruído acontece de todas as maneiras. E eu posso dar exemplos nossos, exemplos recentes do que a gente passou, mas vários exemplos do que eu vejo acontecendo. Ruídos. Ruído de comunicação é o que mais acontece. Se você tem ruído na comunicação, você não tem clareza. E isso acontece das coisas mais simples às coisas mais importantes. Das coisas menos importantes para as coisas mais importantes e das coisas... Até o que é prioridade e o que não é prioridade, a gente vai ter sempre ruídos e a gente tem que tomar cuidado com os ruídos. E isso é uma coisa que eu estou percebendo cada vez mais difícil. E aqui, o que eu vou falar é uma coisa meio polêmica, tá? Márcio. Tem uma coisa que eu vou falar aqui. Vamos lá. Tem duas coisas que eu queria falar que são polêmicas aqui, tá? Uma é o exemplo que eu dou, porque o Rogério falou, você alinha uma expectativa. Eu tenho um exemplo do jogo da primeira divisão e do jogo da várzea. Isso aqui dá uma polêmica. E outra polêmica é falar um pouquinho de cognição, que é uma coisa polêmica. Se comporta. É verdade. Peraí que eu vou até me sentar melhor aqui. Até eu vou sentar aqui de por exemplo. Pega a polêmica aí, comandante. Por exemplo, né? Por exemplo. Colaborador entra, eu uso metáforas, né? E eu vou conversar com o colaborador, vou usar uma metáfora. Fala, cara, é o seguinte. Você pode escolher qual jogo você quer jogar. É uma escolha. Você escolhe qual jogo você quer jogar. Você pode jogar na várzea. Você pode jogar na primeira divisão. Escolhe o jogo. Não tem um melhor jogo, o pior jogo. Não tem um jogo certo ou não tem um jogo errado. É uma escolha que você faz. É o jogo que você escolheu. É o jogo que você escolheu. Então, se você escolher jogar na várzea... E por que eu falo que vai dar polêmica? Porque eu já fiz esse conteúdo e o cara vem falar... você não sabe como funciona a várzea, né? Beleza, eu não sei mesmo, mas eu quero dar um exemplo, né? Não de uma maneira pejorativa, falando mal de quem joga na várzea. Eu quero trazer de isso... jogos diferentes. Eu quero trazer isso só para um contexto empresarial, que é para você entender o que eu quero falar, sem ficar ofendido se você joga na várzea ou não, tá? Mas assim, você quer jogar na várzea? Então na várzea você vai fazer o seguinte, você vai jogar toda quarta-feira, você se reúne ali com os amigos, você faz seu jogo, acaba o jogo, você faz um churrasco, toma uma cerveja, vai embora para sua casa e na próxima quarta-feira você tá ali junto, né? Não é necessariamente isso na várzea, mas é só para trazer um exemplo, né? E aí se no sábado você sair, encher a cara, né? Se você não tá nem aí pra tua alimentação, se você passou do peso, nada disso importa. O que importa é que na quarta-feira você comparece, faz seu jogo, se diverte e tá tudo certo. O teu comportamento não necessariamente te prejudica. Isso. O que você faz fora do campo, ninguém tem nada a ver com isso. Se você come demais, se você bebe demais, se você dorme de menos, se você descansa ou se você não descansa, tá tudo certo. Na quarta-feira você tá lá, faz seu jogo e vai embora. Beleza? Só um jogo. E é divertido. Porque acaba o jogo, você vai pra resenha, você come teu churrasco, toma tua cerveja, é divertido, tá tudo certo. É um jogo, você pode jogar esse jogo. Agora, se você quiser jogar na primeira divisão, não jogar na primeira divisão pra cumprir tabela e no final do campeonato descer pra segunda divisão. Você quer jogar na segunda divisão pra ganhar a primeira divisão ou pra ficar entre os primeiros colocados? Tudo importa. O que você faz depois do jogo importa. Como você descansa importa. Como você treina durante a semana importa. Como você dorme, importa. Se você bebe ou se você não bebe, importa. Outro dia eu vi um vídeo do Cristiano Ronaldo, perguntaram pra ele assim, Cristiano Ronaldo, teu filho tá pronto? Ele falou, ainda não. Aí ele falou, olha, ele só tem 10 anos, eu entendo isso, mas ele ainda não tá pronto pra ser um super campeão. Porque é o seguinte, ele até treina, ele treina depois do horário do jogo, ele se esforça, mas ele ainda toma refrigerante. Ele ainda come um monte de besteira.
Ele não faz gelo depois do treino, porque depois do treino, se você fizer gelo, você se recupera melhor. Você vai jogar em alta performance durante muito mais tempo. Mas entrar no gelo não é para qualquer um. E ele não está disposto a entrar no gelo hoje. Eu entendo, ele tem 10 anos. Mas esse é o nível de pensamento de quem quer jogar um jogo de primeira divisão. E o nível de pensamento de quem quer jogar na várzea é, ninguém tem nada a ver. No final de semana eu faço o que eu quero da minha vida. Se eu bebo, se eu não estudo, se eu como um monte de porcaria, é problema meu. Numa empresa é a mesma coisa. O cara que chega e fala, esse negócio de estudar depois do horário de trabalho, ninguém me pagou para estudar depois do horário de trabalho. Ele não está fazendo isso pela empresa, ele está fazendo isso por ele mesmo. Pelo jogo que ele quer jogar na vida dele. Então, essa é a diferença. E as pessoas, muitas vezes, né? Porque o que acontece? A gente tem a lei do menor esforço. Todo ser humano tem uma característica natural, a lei do menor esforço. O que é a lei do menor esforço? Se tem uma coisa que eu preciso me esforçar e uma coisa que eu não preciso me esforçar, eu vou fazer aquilo que eu não preciso me esforçar. É o menor esforço. Isso é psicologia humana. É a natureza humana. E se esforçar é uma coisa que a pessoa tem que estar disposta a fazer para jogar um jogo de primeira divisão. E nem todo mundo está disposto. Eu estou treinando aqui para correr a meia maratona. Pô, você tem que abrir mão de tomar o vinho para treinar, para correr a meia maratona. O vinho que tu gosta tanto. O vinho que eu gosto tanto. E será que eu estou disposto? Eu tenho que abrir mão do açúcar, se eu quiser chegar no peso certo, na forma certa, para poder estar voando. Eu tenho que treinar 2 vezes por dia para eu poder correr a meia maratona, né? Então, não é só chegar lá na hora da corrida e correr. É tudo que eu faço quando eu não tô correndo. Antes, né? Tudo fora, que eu faço. Exatamente. Tudo que eu faço durante o treino, tudo que eu faço fora do treino para poder chegar lá e correr a minha maratona. A pessoa que quer uma carreira empresarial, ou empresário, ou funcionário, que quer jogar, tudo isso importa. E aí, às vezes, o que acontece? A gente tem uma cultura ali de pessoas que... não, porque isso, porque aquilo. Aí entra no mimimi. E aí, no final do dia, a pessoa que entra no mimimi, ela não entrega a performance, ela não cresce, a empresa não cresce, né? Então, isso é uma coisa, por isso que eu falei, que é polêmica. A outra coisa é o seguinte, eu comecei falando de ruído. E a comunicação tem muito ruído. Comunicação tem muito ruído. Vou dar um exemplo. Outro dia, um amigo meu, que ele faz a mesma coisa que a gente, ele treina empresários, ele me convidou para ir conversar com os empresários que ele treina. Aí, beleza, ele me pagou a passagem, fui lá para ele. E aí ele me mandou uma mensagem de manhã e falou assim, Marcelo, tô mandando meu motorista te pegar no aeroporto. Quando ele falou, Marcelo, eu tô te mandando meu motorista pegar no aeroporto, automaticamente eu criei uma imagem na minha cabeça. Eu imaginei eu saindo do aeroporto em Congonhas e tinha um cara com uma plaquinha lá escrito Marcelo Germano. Foi a imagem que eu criei. Eu não sabia quem era o motorista, ele vai me pegar no aeroporto, é a tua ele vai estar com uma plaquinha. De alguém te esperando no aeroporto. Beleza. É o que a gente tá habituado a acontecer. Isso. Aí eu tô saindo do aeroporto, né? Minha mochilinha nas costas, e aí tem um monte de cara com plaquinhas ali na frente. Eu olho pras plaquinhas, não tem nenhuma plaquinha com meu nome. Nisso veio uma pessoa, pô, eu sigo você nos seus podcasts, comecei a bater papo com a pessoa. Enquanto tô batendo papo, tô olhando pra ver se aparece uma plaquinha Marcelo Germano. E não apareceu a plaquinha Marcelo Germano. Deu meia hora, eu falei, né? Aí fui ligar, falei, tô aqui, cadê a pessoa que veio me buscar aqui? Não tá aqui, vou chegar atrasado pra palestra. Não, Marcelo, a pessoa tá aí. Eu falei, eu também. E onde você tá? Eu falei, tô aqui, na saída do desembarque. Aí, beleza. Me passou o telefone da pessoa. Quando fui ver, a pessoa tava no estacionamento do aeroporto. Olha o ruído na comunicação. Quando ele falou pra mim, eu vou mandar meu motorista te buscar, eu criei uma imagem que era ali. Quando ele falou pro motorista, na referência do motorista, ele foi pro estacionamento. Sim. Ele criou outra imagem. E ele pensou outra coisa, eu não sei o que foi que ele pensou. Mas faltou clareza na comunicação. Moral da história, a gente resolveu, mas teve ruído para resolver. Eu fiquei meia hora lá, tive que ligar, aí depois aquelas coordenadas. Onde você tá? Tô aqui, tô ali, não sei o quê. Achei. Cheguei onde tinha que chegar, mas teve ruído. Agora imagina isso acontecendo dentro de uma empresa todo santo dia, com esse tipo de ruído. Os ruídos causam perdas, nós não descobrimos na última reunião nossa de radar, nós não descobrimos um ruído aqui. Cara, tenho toda a humildade de falar. A gente descobriu um ruído na nossa meta global. Na forma que a gente nós informava tínhamos parte a meta, do time. Você estava viajando, a gente fez uma reunião aqui. A gente tinha parte do time que estava totalmente consciente que a gente não bateu a meta. Exatamente. E o outro time e a outra fala, não, nós batemos sim. Na hora que nós juntamos todo mundo, o que aconteceu? Na área dele, faltou detalhes para bater a meta diária. Mas não atrapalhou a meta global.
são 2 pontos que a gente tem que tratar. Beleza, quando você não bateu a meta da área, você não bateu a meta da área, nós temos que tratar isso. Mas a meta global foi batida. Foi batida. E aí, o fato é, a empresa vai comemorar a meta global e a gente vai tratar os pontos que não aconteceram. Exatamente. Mas a gente teve que fazer todo um alinhamento. É ruído de comunicação. É ruído. A gente tem ruído o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro tem ruído. Por exemplo, a gente estava fazendo o lançamento. No lançamento você falou, Marcelo, vai ter taxa de reserva? Vai. Vai ter bônus? Não. Como que vai ser? Vai ser assim, assim, assim. Aí você me mandou um link da landing page. Eu vi o link e falei, é isso. Quando eu vou fazer o lançamento, isso não estava no slide. Para mim, estava claro que se você alterou aquilo ali, tinha sido alterado no slide. Mas não foi alterado no slide. Aí na hora que eu estava fazendo o lançamento, que eu fui falar a oferta, o slide estava errado. O que foi isso? Ruído na comunicação. Na comunicação, exatamente. Eu inferi que se arrumou aqui, arrumou ali. Né? Mas isso não aconteceu. Então, aí volta lá na pergunta, né? Tem que fazer a pergunta certa. Olha, nós mudamos em tal lugar. Porque às vezes para nós tá tão... Aí é o processo. Isso. Aí é entender o processo. Quando eu altero aqui, eu tenho que alterar lá. Lembrar que o verbo não é confiar, o verbo é conferir, Isso. né? É uma coisa que Então, a gente traz aqui bastante. Ruídos, e isso está acontecendo nas empresas o tempo todo. Agora, quer que eu fale a maior polêmica? Vai. Marcelo. A gente gosta de polêmica aqui, vai lá. A cognição das pessoas cada vez é menor. As pessoas estão reduzindo a capacidade cognitiva. Desengravida a capacidade cognitiva para nós? A pessoa pensar sobre um tema, entender esse tema e poder agir em cima do entendimento do tema. Tá? A capacidade de cognição. Pensar, relacionar coisas e tomar uma atitude a partir daquilo que ela está pensando e relacionando. As pessoas estão emburrecendo. Então, a cognição, ela tem a ver com um pouco da tua inteligência para poder fazer as coisas. As pessoas estão emburrecendo. E aí, esses dias eu estava refletindo, por que as pessoas estão emburrecendo? Por causa da tecnologia. Então, imagina, eu vou fazer 51 daqui uns 3 ou 4 meses, né? Mas imagina que quando eu tinha 20 anos, não existia calculadora. Quando eu tinha 15 anos, se eu fosse fazer uma prova, eu tinha que fazer a conta na caneta, no papel, tinha que ficar fazendo continha. Eu não ia para calculadora, eu não pegava o celular, eu não pegava o celular. A gente não tinha Bina e a gente não tinha uma agenda no nosso telefone. A gente não saía com uma agenda no bolso da lista de telefone que a gente tinha. Então, obrigatoriamente, eu tinha que saber o telefone das pessoas. O telefone. Eu tinha que saber o telefone da minha casa, o telefone do escritório do meu pai, o telefone da minha tia, da minha madrinha, do meu padrinho, né? E ninguém tinha telefone celular. Mas eu tinha que saber o telefone da casa de todo mundo. Casualmente, eu lembro do telefone de uma amiga de infância minha, porque era bem assim que antigamente funcionava. Isso. Hoje eu consigo ligar pra ela se eu precisar. É possível que você consiga ligar pra tua amiga de infância se ela tiver aquele telefone ainda, porque naquela época era telefone fixo. Mas é possível que você não saiba de cabeça o telefone ou da sua filha ou do seu marido. É possível. É possível, exatamente. É possível, né? Então, a gente tinha que usar muito o cérebro para fazer uma série de coisas. Por exemplo, eu fui office boy. Então, eu tinha um guia da cidade. Aí, quando eu precisava ir para um lugar, eu tinha que entender no mapa, no guia de papel, onde era aquele lugar. Eu tinha que procurar quais eram os caminhos que eu tinha que fazer para chegar lá. Qual que era o ônibus, qual que era o trem, qual que era o metrô. Onde eu descia, onde eu andava. Eu tinha que construir essa imagem. Tinha que planejar a minha viagem antes de sair para fazer a viagem ou o meu trabalho, né? Para poder fazer isso. E isso ia me criando várias conexões. E quando você fala assim, Marcelo, você precisa ir para tal lugar, eu tinha uma habilidade de saber se fosse de carro qual era o melhor caminho, se fosse de ônibus qual era o melhor caminho, se fosse de trem qual era o melhor caminho, se fosse de metrô qual era o melhor caminho, se fosse de bike qual era o melhor caminho. Eu tinha essa habilidade de fazer. Por quê? Porque eu fui desenvolvendo a capacidade de fazer isso no mundo analógico. Através da necessidade no mundo analógico. E olha como isso é interessante. Foi feita uma pesquisa. Então, eles mediam o tamanho da massa cinzenta das pessoas. E fizeram uma coisa especificamente em Londres, né? A massa cinzenta do motorista de Londres era maior do que a média da população. Detalhe, enquanto ele era motorista. Por quê? Porque Londres, né? Para quem já foi para Londres, né? Antes de existir o Waze, Londres é um negócio muito louco. Pra você andar no metrô de Londres, você tem que ficar com mapas, tem que ficar fazendo conta. Né? É um negócio muito louco, né?
Imagina você fazer... Isso é por baixo da terra pelo metrô. Imagina para um taxista. E o taxista, não dá para... A pessoa entra no táxi e vai falar, eu quero ir tal rua. Ele, opa, peraí. Abre o guia, fica 20 minutos no guia, fazendo o planejamento para poder chegar no lugar, né? Então, enquanto em atividade, a massa cinzenta, onde processa as informações do nosso cérebro, ela cresce, é igual um músculo. Ela é maior. Do motorista de Londres, era maior do que a média da população. Detalhe, depois que ele se aposenta, em 5 anos, ela diminui. E fica de um tamanho normal. Por quê? Porque parou de usar. Parou de desenvolver, de exercitar. Isso. Então, o que é a cognição? É você usar teu cérebro para você tomar decisões inteligentes, para você entender o que você vai fazer. As pessoas usam cada vez menos o cérebro. Por quê? Porque não faz mais conta de matemática, porque não decora mais número, porque não lê porque menos. a informação vem pronta. Isso. Entra no carro, põe o Waze leva, pega o Uber faz o caminho. O Waze até narra o caminho. Narra o caminho, refaz a rota, tudo. Tudo isso que a gente fazia usando o nosso cérebro, a gente está economizando o cérebro. E ao economizar o cérebro, imagina o seguinte, eu vou todo dia para academia, faço musculação. Tô com o corpo bonito, os braços fortes. Se eu parar de fazer musculação, meu braço fica fininho, atrofia. É a mesma coisa o cérebro. Hoje, na nossa época, se a gente não passasse de ano, se a gente não estudasse, a gente não passava de ano e ainda tomava um cacete em casa. Hoje, a criança não repete mais. Rogério, memórias, Rogério. Hoje a criança não repete mais. Marcelo, a gente tomava cacete antes de reprovar. Você tá falando que é certo bater no filho? Não, não é isso que eu tô falando, né? Então, as pessoas que gostam de polemizar, não é disso que eu tô falando. Tô falando que isso fazia com que a gente se esforçasse mais, né? E a gente tinha que estudar. A gente tinha que estudar, a gente tinha que passar de ano. E era da pré-escola a gente tinha que passar de ano. Não era uma opção, né? Reprovar não era uma opção. Desde a pré-escola, gente. Aí hoje a gente tem... As crianças não reprovam. As crianças estudam pouco. Vem pessoas falando, a criança precisa brincar. Estudar 6 horas é muita coisa. Professor, você está dando muita lição pro meu filho precisa brincar. E aí, as pessoas não usam o cérebro. E aí, por isso que eu falei que é polêmico. Como assim? O professor está dando muita lição. O trabalho da criança é isso mesmo, é desenvolver o cérebro, é pensar, é ter... Lógico, você tem maneiras, né? Tem formas diferentes, cada criança apresenta de um jeito diferente, aprende de um jeito diferente. Hoje a tecnologia evoluiu, tem crianças que aprendem de um jeito, tem crianças que aprendem do outro. O que a gente precisa é usar o jeito que a criança aprende para ela aprender da maneira mais fácil. Tem formas mais lúdicas de desenvolver, isso. né? Mas você vai desenvolver isso na infância, no início da adolescência e até a vida adulta. É que daí, se tu desenvolve na infância, fica mais fácil quando tu é adulto. E aí você vai ler os livros, né? 10 mil horas fazendo alguma coisa repetidamente, você desenvolve aquela habilidade, né? Código do Talento. Tem um livro, é pesquisa científica, o cara ganhou um prêmio Nobel. Código do Talento. Como você desenvolve o talento? Hard work. Estudando, pum. Por que eu fiquei bom em matemática? Porque eu estudava matemática, ficou fácil para mim fazer matemática. E isso tem prêmio Nobel. Aí vem um monte de gente falar... E aí fala um monte de coisa com base em nada, sem ciência no meio, falando que a criança tem que descansar. Tem que descansar, tem que brincar. Dá pra fazer tudo isso. Dá pra fazer tudo, é. Dá pra fazer tudo isso. Acho que o ponto que o Marcelo tá trazendo é que dá pra fazer tudo, mas é importante não descuidar dessa parte do desenvolvimento. E aí, qual que é o reflexo disso na empresa? Outro dia, um amigo meu, o Eduardo Prado, ele também trabalha com gestão empresarial, com vendas, esses negócios. Ele fez um post, deu 20 milhões de views. Fez um post. Qual que era o post dele? Ele foi ensinar uma funcionária a ensacar o pão. A gente já falou disso. Deu 20 milhões de views. Foi ensinar a funcionária a ensacar o pão. Só que ele tava com uma ficha na mão, algum documento, ele tava com um negócio na mão. Para ensinar ela a sacar o pão, ele não ia conseguir pegar o negócio se ele estivesse segurando outra coisa na mão. Ele fez assim. E aí ele pegou... Isso, se você estiver vendo aqui pelo vídeo, né? Ele pegou um negócio que tava na mão, fez assim, para ensinar ela a ensacar o pão. Aí ele pegou e pôs na boca. E sacou. Aí sacou e ensinou pra ela como fazia. Ele virou as costas, ela pegou a primeira coisa que ela encontrou na frente, colocou na boca e foi ensacar o pão. Tal qual ele ensinou ela. Tal qual ele ensinou. Então, o que eu tô falando disso? Pô, as pessoas usam tão pouco o cérebro. Usam tão pouco. Não faz mais conta matemática, não faz mais um cálculo qual é o trajeto que eu preciso fazer para chegar em outro lugar. Não lê. As pessoas pararam de ler. Não resolvem probleminhas no dia a dia da escola. E aí, quando chega na empresa, faz essas coisas que
O vídeo viralizou porque ele é cômico. Mas eu gosto de falar que seria tragicômico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Aquilo não é cômico, aquilo é trágico. Agora, pensa isso nas empresas. Pensa isso em grande escala. Né? Pensa isso nas empresas. Então, voltando aqui para o assunto, só para a gente não perder a linha, né? Ruído na comunicação é um problema e a cognição. Então, a gente tem que procurar, na hora de contratar as pessoas, testar a cognição das pessoas para poder trabalhar. Né? E, por outro lado, né, o que a gente faz para que as pessoas cheguem no ambiente de trabalho e desenvolvam a cognição? Né? Desenvolver o pensar, o analisar, o pensar crítico. Então, comunicação tem que ser o mais simples possível. Eu gosto de falar assim, ó, converse como se você estivesse falando com uma criança de 6 anos. Se uma criança de 6 anos entender, tá bem feito. E aí, o que é difícil, né? Eu tenho filho, o Rogério tem filho, você tem filho. Minha filha tem 10, a outra tem 16, a tua tem... Tem 16 também. 16. Mas eu me lembro quando minha filha tinha 6, minha filha fazia umas perguntas pra mim, que eu falava, e como eu respondo isso? Mas não é uma pergunta complexa. Não é uma pergunta complexa. Era uma pergunta simples. A pergunta é simples. Às vezes a resposta é complexa. Não, mas quem é pai vai... Eu tô tentando pensar uma pergunta que minha filha fez e eu falei, e agora? Como que eu respondo isso, né? Por exemplo, imagina que a criança falar, ô pai, o que é certeza? Aí você vai virar pro teu filho e vai falar, ah, filho, certeza é quando você tem certeza de alguma coisa. Aí, como eu explico pra minha filha o que é certeza? É difícil explicar. O que é certeza, Roberta? Pra mim, certeza... Como é que eu explicaria pra minha filha? Certeza é algo que tu sabe. E que... Né? Aí tu tem certeza, né? O que é algo que eu sei? É algo que tu sabe. Então. Com convicção. Pô, daí convicção lascou. Cara, certeza é uma coisa que você viu. O que é convicção, pai? Né? Algo que tu viu ou que tu confia que quem te contou. Essa aqui daí é... Então, não é, tá vendo? Complicado. Complicou, muito complicado isso. O que é certeza, então, Marcelo? Então, minha filha me fazia as perguntas e eu falava, e agora? Como eu saio dessa? Né? Como eu saio dessa? E aí eu tenho que falar... Né? Pergunta pra tua mãe. É isso, né? O óbvio, né? Precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Tem muito ruído de comunicação, muito, né? E uma coisa que não está no meu controle é a cognição das pessoas, né? Exatamente. Não está no meu controle. A cognição das pessoas vem diminuindo. Muito tempo no celular, todo mundo adicto. Eu sou adicto. O que é adicto, né? Viciado. Tá todo mundo viciado no celular. As pessoas leem menos, fazem menos contas, não decoram as coisas de cabeça, o consumo é tudo muito rápido, além de várias outras coisas, porque se a gente fosse ficar falando aqui, a gente ficaria o dia inteiro... Exatamente. A gente pode fazer um episódio só sobre a dor e o sabor das tecnologias na nossa vida. Né? Muito bom. Então, isso traz ruído na comunicação. E para o empresário, às vezes, é uma coisa óbvia. Uma vez eu tenho uma amiga em Atlanta, e ela estava com um problema no restaurante dela, e eu fui lá dar uma força para ela, lá nos Estados Unidos. Aí eu cheguei lá, comecei a ver algumas coisas, aí eu fiz uma pergunta para ela, né? E aí ela pegou e falou, não, eu contratei um cozinheiro, e é óbvio que o cozinheiro tem que saber isso daí. Eu falei, não é óbvio. O que é óbvio? Não é óbvio. Não é óbvio que ele tem que saber a quantidade de arroz e feijão que ele tem que fazer. Não, ele não tem que saber nada. Isso daí tem que ser determinado. Qual é a quantidade, né? Isso traz o que o Rogério comentou antes, que cada empresa tem a sua particularidade, né? Ela falou, não, eu não preciso ensinar. Se eu contratei um cozinheiro e o cozinheiro vai fazer feijão, eu não preciso ensinar ele a fazer feijão. É óbvio que ele tem que saber fazer feijão. Eu falei, não, é óbvio. E aí, esses dias, eu me deparei com um negócio, em casa, inclusive, né? Eu comecei a falar o seguinte, se você for fazer um arroz, tá? Você coloca lá, o que você precisa? Você precisa de cebola, você precisa de água, você precisa de arroz... Você precisa da panela e você precisa do óleo ou da manteiga. Gente, no sul se faz arroz com cebola. Eu faço arroz com cebola. Eu faço porque aqui no sul é normal, né? Eu faço arroz com alho. Mas eu descobri que a Daisy faz diferente. Né? Não, aí olha só, por que eu tô falando isso? O arroz é arroz, certo? Só que é o seguinte, os ingredientes são os mesmos. Mas eu posso lavar o arroz antes de fazer, eu posso não lavar o arroz antes de fazer. Tem gente que faz com água quente? Eu posso fazer com água quente ou com água fria.
Eu posso tampar a panela do arroz, eu posso deixar ela sem tampa, ou eu posso deixar ela com meia tampa. Parcialmente tampada. Eu posso picar a cebola, ou eu posso ralar a cebola. Eu posso colocar 2 xícaras de água para cada xícara de arroz, ou eu posso colocar 2,5 xícaras de água para cada xícara de arroz. E o que eu tô querendo dizer é que no final do dia o arroz sai diferente. No final do dia, se você fizer com água fria ou fizer com água gelada, os dois são arroz, mas é diferente o arroz. Se você fizer com meia tampa, o tempo de cozimento é diferente. Se você fizer no fogo alto, é uma coisa. Se você fizer no fogo baixo, é outra. Então, esse tipo de coisa dá ruído na comunicação. E isso tudo interfere no sabor, no resultado. E tudo isso final, interfere. Né? Então, essas coisas precisam ser comunicadas de uma maneira muito clara, sem falar, mas é óbvio. Não, não é óbvio. Meu, comunica as coisas da maneira mais clara, de uma maneira simples, que qualquer pessoa entenda. O óbvio né? precisa ser dito também, precisa ser comentado. Isso, né? isso. Mas no dia a dia, no meio da correria, a gente acaba esquecendo que as coisas são assim. E aí a gente passa a comunicação não flui, as coisas dão errado, a gente fica pé da vida. E aí fala, quer bem feito, faça você mesmo. Aí você vira centralizador e vira o gargalo do próprio negócio. Aí tu não delega e, enfim, a gente acaba no problema. Né? Comandante, ó, se sua empresa cresceu, você não quer deixar a peteca cair, quer parar de apagar incêndio, quer deixar de ser marabalista, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente já treinou mais de 7 mil donos e donas de pequenas e médias empresas, ajudando eles a acabar com o caos, organizando processos, dando direcionamento adequado para esses empresários. Se você quiser aprender o passo a passo para você organizar a sua empresa, tem um link aqui na descrição. Clica nesse link aí, preenche o formulário, o pessoal do meu time vai entrar em contato com você e você vai embarcar com a gente nessa jornada. Não perca tempo, o ano 2024 está só começando, vamos acelerar o seu negócio de uma maneira organizada, vamos acabar com o caos e vamos trazer resultado para o seu negócio. Clica aqui, tô te esperando. Vai lá. O Rô trouxe um ponto interessante ali, que é, e o Marcelo complementou, né? A gente contrata, às vezes a gente tem gente interna, às vezes não, às vezes a gente desenvolve. E aí a gente tem esse problema às vezes não dá certo, porque a gente não comunicou bem. Primeira coisa que eu queria perguntar para o Roda aí, o melhor momento para preparar os líderes, né? Existe um melhor momento para preparar o líder que já está dentro de casa, né? Ou, enfim, é melhor trazer gente de fora? Isso o Rô falou um pouco antes, né? Eu vou trazer dentro de uma filosofia. Então, primeira coisa, eu tenho uma filosofia. A gente tem uma empresa de treinamento, esse é o primeiro passo. Exatamente. Mas mesmo antes de estar no EAG, de ter o EAG, eu sempre acreditei em treinamento, em desenvolvimento, em estudar e se preparar. Então, a gente tem um lance de formar liderança dentro de casa. Pode ser necessário trazer de fora? Pode. Esse Às é um vezes ponto. até para apoiar a liderança que tu já tem dentro de casa, né? Só um passo a passo mais prático possível aqui. Aí o segundo ponto tem gente que pensa, mas aí eu preparo o líder, aí eu não tenho uma vaga. Isso é um jeito de pensar. Eu tenho um pensamento, joga o chapéu, que você vai correr atrás e vai funcionar. O ideal é que você esteja fazendo um processo de crescer na sua empresa. Então, joga o chapéu para crescer, corre atrás, se prepara que o crescimento vai vir. Não é assim, eu vou crescer, meio que, vai acontecer um milagre aqui, eu vou crescer e na hora que eu crescer eu faço um negócio. E você vai se preparando para crescer. É um jeito de pensar. Então, o melhor momento era a semana passada. Né? A gente tem que ir preparando. Então, a gente tem programas nas empresas de treinamento, de formação de liderança, e isso acontece o tempo todo. Mas aí se eu formar o líder, o concorrente contrata, o mercado contrata, mas é melhor o mercado contratar um líder seu bem formado, ou você ter a opção de ter um líder bem preparado, porque aí se você não tem na hora que você cresce, eu acho que o problema é maior. Exatamente. Né? E aí, o tempo todo, você está mostrando para a empresa que você tem um foco no crescimento. Esse eu acho que é uma vantagem. Enquanto você está se preparando para crescer, está preparando as pessoas, está todo mundo olhando para o mesmo lugar. Cara, a gente está crescendo, a gente está preparado, as coisas vão acontecendo. Aí eu formo. Formar liderança e gerar cargo de liderança são coisas diferentes. A gente pode formar liderança o tempo todo, mesmo se a gente não tiver o cargo à disposição, mas ter liderança na empresa é importante o tempo todo. Né? Quanto antes você fizer, melhor é. É um processo de aculturamento e quando você ter um monte de pessoas prontas. Imagina você ter gente trabalhando o tempo todo com cabeça de pensamento de liderança. Com treinamento bacana sobre autodesenvolvimento, sobre... Não importa o que quer que você faça, quanto mais preparado,
melhor. E quanto você tiver mais gente preparada, melhor. Mas, ó, eu tenho uma observação para fazer aqui. Você lembra que eu falei que o empresário precisa aprender a fazer as perguntas? E mais importante do que ter uma boa resposta é saber fazer a pergunta certa. E sempre a gente vai ter perguntas que são dilemas. O que é um dilema? Outro dia eu tava falando com o Rogério, tava pesquisando a palavra dilema. Porque, toda hora a gente tem dilema, né? O que tem dilema? Dilema é quando eu tenho duas opções e nenhuma delas é a melhor que eu tenho. Então, se eu optar por isso aqui, eu tenho um benefício, mas eu tenho os prós e contras de optar por isso. Se eu optar por aquilo, eu tenho os benefícios, mas eu tenho os prós e contras de optar por isso. E aí eu fico num dilema. A gente sempre vai evoluir de dilema a dilema. A gente sempre vai ter dilemas no nosso dia a dia, no nosso negócio. Então, por exemplo, você vai chegar num ponto que você vai olhar e vai falar assim, bom, eu preciso de alguma coisa. Né? Então, ou eu preciso de um gestor, ou eu preciso de um líder, ou eu preciso de um comercial, porque eu não tenho departamento comercial, ou eu preciso de um marketing, porque eu não tenho departamento de marketing. Eu preciso de alguma coisa na minha empresa. Eu preciso de um financeiro, de um cara bom do financeiro, eu preciso de alguma pessoa com alguma habilidade específica. Aí eu chego no dilema. Promovo alguém de dentro de casa, formo alguém dentro de casa, ou trago de fora. Esses são os dilemas que a gente vai ter. Vai ser sempre um dilema. E não tem resposta certa, porque se tivesse resposta certa, não seria um dilema. Exatamente. E aí é assim, promove alguém de casa? Promove. Alguém de casa é legal. Por quê? Porque você mostra que a tua empresa está dando oportunidades, você mostra que as pessoas podem crescer. A pessoa já está dentro da tua cultura. A pessoa já está dentro da tua cultura, você já conhece, já sabe o jeitão de ela trabalhar. Beleza? Esses são os benefícios. Quais são os contras? Tudo que é a capacidade nova ou habilidade nova que você vai aprender, tem o que a gente chama de desgaste natural de aprendizagem. Você demora para aprender, você tem um tempo para aprender, você tem os erros para aprender, você tem o processo de rampagem até funcionar. Então, por um lado é bom, por outro lado pode ser que demore mais tempo. Leva mais tempo. Né? Exige mais esforço. Isso. Aí eu vou trazer alguém de fora. Não, vou trazer alguém de fora que já tem habilidade. Você tem os prós e contras, né? E os contras essa pessoa não está adequada à tua cultura, essa pessoa... Isso, vamos partir do ponto que você acertou, né? Porque pode ela pode ter funcionado muito bem em outra empresa e não funcione dentro da tua empresa, né? Então, vamos partir do ponto que você acertou, porque promover a pessoa da tua empresa também, vamos partir do ponto que você vai acertar e promover a pessoa certa. Vamos partir do ponto que você acertou. Acertou, trouxe a pessoa certa, né? Aí você vai mostrar para os seus funcionários que quando você precisa de alguém, você traz de fora. O seu funcionário vai achar que você não está dando oportunidade. Vai ter gente no teu time que vai achar que tinha a capacidade para esse cargo e às vezes não tinha, mas a pessoa não consegue perceber. Você vai ter um dilema, né? Putz, e aquele funcionário que estava esperando ser promovido, quando eu colocar ele agora, como ele vai ficar? Pode ser que eu perca esse funcionário, né? A pessoa que vai entrar vai se adequar na minha cultura, né? Mas, por outro lado, você vai olhar e vai falar, vou trazer uma pessoa com experiência, vai trazer conhecimento para o time, eu vou ter uma curva de aprendizado mais rápido. Então, vai ser sempre dilemas. Por isso que eu falo, o que acontece? Para, respira, faça boas perguntas, tenha um mentor, tenha alguém que te dê o direcionamento. Se inscreva no programa EAG, né, gente? Essa parte a gente consegue ajudar. E o mais legal de tudo, eu falo assim, ó, que eu aprendi ao longo da jornada, e isso daqui é uma lição que eu aprendi bastante com o Rogério. Você chegou num dilema, porque o crescimento vai trazer vários dilemas. Você chegou num dilema, parou, respirou, analisou. Tomou a decisão? Você tem que tomar uma decisão e tá ok com a decisão. O que é tá ok com a decisão? Cara, toma a decisão, segue o plano. Segue o plano. Você não pode chegar, porque quando você toma a decisão, e pode ser que depois, no próximo farol, você entenda que você tomou a decisão errada. Beleza, você tomou a decisão, segue o plano, fica ok com isso. Né? Não fica depois, quando chegou no farol, você fala, se eu tivesse feito isso. Não, não tem o se eu tivesse. Você não fez, o que você fez foi aquilo. Beleza, cheguei no farol, deu errado? Eu tenho que tomar uma outra decisão e tá ok com a decisão que eu vou tomar. Mas por que eu preciso fazer uma boa pergunta para melhorar a minha chance de acertar a decisão? Por que eu preciso de alguém me direcionando, me dando clareza? Para melhorar. E quem que é esse alguém? É alguém que já fez. É alguém que já passou por esse dilema. É alguém que já resolveu esse dilema. Aí eu melhoro minha chance de estar lá, né? Exatamente. Agora, o empresário, por incrível que pareça, ele não tem ainda um nível de consciência de que, opa, eu preciso do mentor. E os empresários não procuram mentores. E quando procuram mentores, não procuram os mentores que já passaram pelo que ele está passando. Exatamente. Né? Vai procurar um mentor que... muita teoria e pouca prática, né? Isso é um problema. E é aquele lance do trauma. As pessoas têm trauma. Pô, já contratei um cara, me prometeu, não me entregou. São os traumas que as pessoas têm.
E ouvindo vocês, eu penso muito nesse... É um erro muito comum os empresários contratarem pessoas para suprir deficiências de pessoas que eles já têm. Né? Então, não tá funcionando esse processo, vou contratar mais uma pessoa, e aí tu vai botando um monte de pessoa, né? Mas a gente já aprendeu que mais gente não significa necessariamente mais resultado. Rô, tu como CEO, como é que tu mede esse tipo de coisa? Ó, tem um negócio, essa eu vou pular porque o Marcelo adora contar essa história, mas eu vou falar pra você. Mais gente não significa mais resultado. Tem uma teoria aí, quem quiser procurar, fica mais fácil achar no Google como a inércia social. Tem uma boa tradução, é Flávia alguma coisa, que fez um artigo bem legal que explica esse experimento inteiro. Mas eu arrisco dizer, né? Mais gente pode, inclusive, atrapalhar o resultado. Porque se não for gente de forma estratégica, de forma estruturada, você vai atrapalhar o resultado. O Marcelo adora contar essa história. Eu vou pedir porque eu quero muito que o Marcelo nos traga esse ponto de vista, porque eu já ouvi ele contando isso e eu gosto muito de ouvir ele falar disso. Ele dá um nome específico. É o The Hingeman Effect, o efeito Hingeman. O que esse cara fez? Ele fez um estudo em 1913, 1917. Ele fez um estudo e ele entendeu como isso funcionava dentro da sociedade. Tanto numa escola, quanto numa empresa, quanto em qualquer tipo de organização onde você reúne um monte de pessoas, né? E o que ele fez? Ele fez assim, ó. Ele pegou algumas pessoas e colocou essas pessoas para puxarem um peso. Então tinha uma corda, a pessoa ia fazer um esforço para puxar o peso. Era um esforço. Então pegou 10 pessoas, na média, é lógico, um puxa 75, outro puxa 85. Na média, vamos dizer que cada pessoa puxava 80 quilos de peso. Na média. Mas não estou falando que o número era 80. É só o exemplo aqui. Então, se você tem 10 pessoas, na média, cada uma puxa 80. Se eu juntar 10 pessoas, eu vou puxar 800 quilos. Né? E aí, o que ele fez? Colocou uma pessoa para puxar, deu o número. Colocou 2 pessoas para puxar. Se na média cada um puxa 80, se eu colocar 2 pessoas, vai dar 160. Colocou 2 pessoas, deu 160. Colocou a terceira pessoa, acrescentou uma terceira pessoa para puxar junto, né? Se na média cada um puxa 80, eu colocar 3 pessoas, dá 240. Aí quando colocou a terceira pessoa, não deu 240. A teoria não funcionou. Isso, aumentou o volume total da força que eles faziam, mas não bateu 240. Então a curva se deslocou da média. Aí colocou a quarta pessoa. A quarta pessoa tinha que dar 320. A curva se deslocou, a média diminuiu. E foi subindo até a sétima pessoa. Então, quando colocou a sétima pessoa, se eu vou falar de 7 vezes 80 dá 560, quando colocou a sétima pessoa, esse número ficou muito distante. Agora, quando acrescentou a oitava pessoa, imagina que com 7 pessoas eles levantaram 400 quilos. Quando colocou a oitava pessoa não acrescentou um aumento total. Até a sétima, a média de força que cada uma pessoa diminuía, mas o número total aumentava. Quando colocou a oitava pessoa, essa oitava pessoa não aumentou o total. Ou seja, não estou falando que foi a oitava pessoa, estou falando que foi o conjunto da obra. Após a oitava. Não aumentou a produtividade total do que aquilo poderia produzir. E aí, quando colocou uma pessoa a mais, o número cai. O número cai. Aí o nome disso é social loafing em inglês, ou vadiagem social, ou inércia social. E aí tem uma teoria que fala o seguinte: quando as pessoas estão num âmbito onde ela percebe que se ela não se esforçar, alguém vai se esforçar por ela, a tendência dela é que ela não se esforce. Tô falando isso de uma maneira simplista, tá? Isso aqui é um estudo científico. Se você pesquisar, você vai ver isso. Tô falando isso de uma maneira simplista. Por quê? Porque eu vejo que é isso que acontece nas empresas. O que acontece na empresa? A empresa cresce, ela atinge chega num gargalo, e aí as pessoas começam a falar, falta braço. Se tá faltando braço, a solução é simples. Contrata mais pessoas. Aí você contrata pessoas e você continua ouvindo as pessoas falando, eu estou sobrecarregado, falta braço. Pô, tá faltando braço, solução é simples. Vamos contratar mais pessoas. E você contrata mais pessoas e aí as pessoas falam assim, estamos sobrecarregados, tá faltando braço. Aí você vai olhar e falar, pô, eu tinha 20 pessoas, produzia 1.000, eu tô com 27, tô produzindo os mesmos 1.000 e estão falando que tá faltando braço. E tô gastando mais por isso, né? E tô gastando mais por isso. Isso acontece na empresa. Aí, né, o empresário vai lá, ele passa por uma crise, ele tem 27 pessoas produzindo 1.000, e aí ele vai lá e manda 8 pessoas embora.
E aí, no mês seguinte, ele produz 1.200. Fala, ué, tirei metade do meu time e tô produzindo mais. É um efeito, é um fenômeno, acontece isso. Qual a explicação? Eu não sei qual a explicação, mas acontece. Não, é eu um tive fenômeno. uma epifania agora ouvindo o Marcelo falar que às vezes não é o braço que tá faltando, é o conhecimento. Não, aí o que esse estudo mostra, né? Então a gente vai voltar. O que o estudo mostra? Ele mostra que falta clareza. Quando a pessoa não tem clareza do que ela precisa fazer, e nas empresas a pessoa não tem clareza do que precisa fazer, não tem um organograma, não tem um descritivo de cargo, não tem o RCF, não tem o propósito porque ela faz o que faz, não tem um contexto de, este é o número que você precisa entregar, se você não entregar teu número é assim que acontece, esse é o processo que você precisa executar, depois de você executar esse processo, a outra pessoa vai executar esse processo. Clareza, não tem clareza. Então, quando não tem clareza, o caos se instala. A produtividade vai lá embaixo. É por isso que o empresário tem que ter clareza. Marcelo, eu preciso de visão? Preciso. Preciso de missão? Por que eu faço o que eu faço? Preciso. Preciso de processos na minha empresa? Preciso. Eu preciso ter indicadores na minha empresa? Preciso. Eu preciso fazer avaliação de desempenho para os meus funcionários? Preciso. Porque quando você faz tudo isso, eu preciso ter um organograma? Precisa. Marcelo, eu preciso ter um descritivo de cargo dizendo qual é a meta daquele funcionário. Eu preciso ter meta para todos os funcionários. Preciso ter um descritivo de atividade de todos os funcionários? Precisa. Por quê? Porque isso dá clareza para as pessoas. Isso dá clareza para tomar as melhores decisões. Isso dá clareza para saber quem deve ficar no time, quem não deve ficar no time. E aí a gente consegue fazer essas coisas funcionarem sem ter esse problema da inércia social ou vadiagem social. Rô, vamos falar de finanças quando uma empresa cresce demais, porque esse eu sei que é o teu chão, né? Finanças é um negócio que aqui dentro, né, da nossa organização, o Rogério é a cabeça das finanças. Quando a empresa cresce muito rápido, o que o comandante precisa estar ligado? Precisa ter, em primeiro lugar, foi um tema muito Batido? Muito batido nessas últimas semanas de mentoria que a gente fez. Primeiro ponto, finança não é cálculo, né? É um processo estratégico da empresa. Ter um financeiro estratégico é uma obrigação, não é uma opção. É uma necessidade. É uma necessidade. Porque a frase não é minha, é do Marcelo, né? Lucro é sanidade, Faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa ria, gestão é rainha. E crescimento suga caixa. Então, a gente tem que estar de olho no caixa. E por que o caixa tem que ser estratégico? Porque se a gente se concentrar só em fazer economia, você faz a economia do jeito errado e aí você corta coisas que não deveria, que impedem o crescimento. Exatamente. Se você exagera no que você está fazendo, você faz uma coisa que é o que eu odeio. Desperdício. Eu odeio desperdício. Não pode desperdiçar dinheiro. Minha mãe falava isso, né? Eu acho que os mais antigos sempre falavam isso. Dinheiro não leva desaforo para casa. Não leva mesmo. Ele vai embora e você fica sem. Então, tratar o dinheiro com o respeito que ele merece é uma obrigação. E aí, as estratégias, né? Então, dinheiro, caixa, finanças, a gente olha para isso todo dia. A gente tem que saber qual o posicionamento, se o que a gente está traçando de meta vai levar o nosso caixa para onde a gente quer, vai levar os nossos resultados para onde a gente quer. O nosso objetivo estratégico está sendo acompanhado pelas finanças? Como a gente define o que a gente investe, né? A gente estava conversando ontem, até por isso ontem a gente falou um pouco de... a gente seguiu o plano, tá tudo certo. Então, a gente fez o nosso planejamento, chegou ontem, o Marcelo, e aí, como que foi? Ontem não, há uns dias atrás. Aí a gente foi olhar, atingimos todos os objetivos, e aí ele falou assim, eu acho que a gente ficou com medo. Se a gente tivesse investido um pouco mais, a gente teria mais resultado. Se a gente fosse mais ousado, eu falei, então... A gente seguiu o plano, vamos comemorar que a gente atingiu o plano. O que a gente faz? Para o próximo janeiro, a gente faz o plano. Só que agora a gente tem um novo plano, um plano com conhecimento do plano que a gente atingiu. Porque, pelo menos, a gente sabe tudo que deu certo e tudo que deu errado. Sob o ponto de vista das finanças e sobre todas as operações do que a gente fez que deu certo e que deu errado. Por exemplo, acabou de falar aqui do slide. A gente já sabe que o slide é um negócio que pode prejudicar. Então, a gente tem isso no nosso catálogo do que deu errado. Exatamente. E a gente tem o nosso catálogo do que deu certo. A gente faz um novo plano e nós vamos seguir o plano. A gente sabe que a narrativa deu muito certo. Deu muito certo. Né? Então, a gente vai seguir o plano. O melhor fato é o seguinte, a gente fez todo um plano estratégico financeiro com um objetivo. Quer ver um negócio legal? O nosso objetivo esse ano não era focado em aumentar o nosso faturamento. O nosso objetivo era, nós precisamos aumentar o nosso resultado, que é o que a gente chama... Da última linha. Da última linha.
que a gente chama... Tem 2 etapas, né? Tem o lucro líquido e tem o EBITDA. Então, um dia a gente pode fazer um podcast aqui para explicar EBITDA. Mas é isso que a gente está perseguindo e é isso que a gente olha todos os dias nas finanças. Cuidar do fluxo de caixa, porque se faltar dinheiro no caixa, você pode estar impedindo a tua empresa de crescer. Né? Cuidar do nosso plano estratégico financeiro. Todo o planejamento finaliza lá no financeiro. Então, a gente tem que cuidar para que toda a estratégia das operações, do marketing, do comercial, de operação, de entrega, sejam acompanhados pelo financeiro. Para a gente não fazer nem mais e nem menos do que o necessário para chegar aonde a gente quer. Pra gente conseguir validar todas as nossas hipóteses. Né? Porque a estratégia é sobre aproximar você do resultado e não garantir que você vai ter. E se você não tiver isso claro, você não investe o necessário. E quando a gente fala de investir, não é só dinheiro. É investir o tempo, é investir o conhecimento, é investir em trazer as pessoas. Exatamente. No local que você mais precisa. Então, tem algumas coisas que a gente dá maior foco. Olha, a gente colocou exatamente o que precisava, onde precisava, do jeito que nós planejamos, a gente olha isso no financeiro. O desperdício. A gente não faz desperdício. E a gente coloca dinheiro certo, estrategicamente, no produto certo, do jeito que ele foi pensado estrategicamente. E tudo isso tem que estar alinhado. Inclusive, como a gente se capitaliza, como que a gente faz processo, como a gente negocia com o banco, como a gente negocia com taxa de cartão. Que tipo de economia que a gente faz. Que tipo de economia que a gente faz, que tipo de economia que a gente não faz. A gente chama de economia porca, né? Não vale a pena fazer certas economias, porque são economias porcas e pode gerar um custo maior no futuro. Exatamente. Isso, inclusive, nisso, né? É tão importante. Olha só, é tão importante... Marcelo tem falado em outros podcasts aqui que a gente está olhando para o nosso rebrand, né? Para o nosso novo posicionamento da nossa marca, de como a gente quer que as pessoas nos conheçam. Isso, o início desse processo tem uma decisão financeira. Exatamente. Então, financeiramente, para a gente, é mais vantajoso a gente ter uma posição diferente. Ali começou, olha, para a gente fazer isso aqui e a gente atingir esse resultado financeiro, eu acho que o nosso posicionamento tem que ser diferente. A gente começou a olhar para o processo e estamos estudando esse posicionamento. Está ligado no financeiro. Né? Não somos filantropos, né? Nós não somos filantropos. A gente quer lucro, a gente quer atingir os resultados, a gente tem um objetivo e um dos objetivos é ser lucrativo. Então, isso é um processo que tem que ser cuidado todos os dias. Eu diria o tempo todo. Eu ia falar, é uma coisa que tu olha diariamente. Eu olho o tempo todo. Isso me dá calafrio, eu olho para isso o tempo todo. A gente recebeu uma visita aqui de manhã, eu cheguei mais cedo, combinei com o Mike de chegar mais cedo, porque a gente tinha que olhar para os dados e eu tinha que ter, porque eu respondo... Financeiramente, eu tenho que responder. Marcelo tem essas informações através de mim. A gente tem um conselho. Meu conselheiro estava me pressionando para falar se o resultado estava correto, se eu tinha verificado, se era o número correto. Isso é indelegável. E aí ele cobra de mim. Então, eu tinha que passar o dado e garantir para ele que o dado... E aí eu tinha a reunião da estratégia, porque agora nós vamos fechar de carnaval. Estrategicamente, a gente precisa estar capitalizado para pagar as contas na quarta-feira, que volta depois do meio-dia. Tem todo um procedimento para ser feito. E aí eu tinha um cliente para receber, ele chegou aqui e me pegou lá na minha reunião da manhã com o financeiro. Diariamente a gente faz isso, a gente combina tudo que vai acontecer, como a gente vai fazer, porque eu devo satisfação para um time, eu devo satisfação para o meu sócio, eu devo satisfação para o conselheiro. Quem me pressiona mais é o meu conselheiro. E aí eu tenho que entregar. Isso é legal, porque a gente toma cuidado com isso, a gente faz isso com bastante responsabilidade. O teu conselheiro te ajuda a manter o foco, né? Me ajuda a manter o foco. Gente, para fechar o episódio de hoje, eu quero falar de uma coisa que é o nosso chão aqui, né? Vamos falar de habilidade, vamos falar de desenvolvimento. Quais as habilidades que vocês acreditam que o dono tem que desenvolver nele mesmo para, né, poder encarar esse crescimento que é natural, né? E poder passar essa segurança para o time. Que, gente, a gente vai crescer, a gente vai chegar em alguns tetos e a gente vai furar esses tetos. Eu quero saber de vocês, assim, para vocês, qual foi a habilidade ou as habilidades que vocês desenvolveram, o conhecimento que vocês adquiriram, que foi mais importante? O Fórum Econômico Mundial, em 2020, ele colocou uma lista de quais seriam as principais habilidades em 2025. E entre as principais habilidades de 2025, você tem uma ordem lá das 15 habilidades. Para mim, a que mais se destaca é a número 2, tá? E a número 2 é aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Essa é a número 2.
Aprendizagem ativa. O que é aprendizagem ativa? É quando eu tô aprendendo, eu tô praticando e colocando em prática e desenvolvendo aquela habilidade e colocando em prática. É muito do que tu trouxe hoje, né? Ativo. Isso é ativo. E estratégias de aprendizagem. Quais são as estratégias que eu utilizo para aprender? E aí, não existe uma única forma. Aprender não é só ir para a escola para aprender. Não existe uma única forma. Existem várias formas da gente aprender. Quais são as estratégias de aprendizagem? Então, por exemplo, eu participo de grupos de mentoria, grupos de mastermind, com outros empresários que estão fazendo uma série de coisas. E eu aprendo com esses empresários. Eu converso com esses empresários. Eu vejo o que eles estão fazendo. Compartilho com eles. Eles compartilham comigo. Isso é uma estratégia de aprendizagem. Eu faço cursos online. É uma estratégia de aprendizagem. Eu leio livros. É uma estratégia de aprendizagem. Eu vou em treinamentos presenciais. É uma estratégia de aprendizagem. Existem várias estratégias de aprendizagem e a gente tem que colocar essas estratégias no nosso dia a dia. Então, estratégia de aprendizagem e aprendizagem ativa é uma habilidade que vai me permitir desenvolver novas habilidades. Então, se eu quero aprender sobre finanças, eu tenho que ter uma estratégia de aprendizagem ativa de finanças. Se eu quero aprender sobre marketing, eu tenho que ter uma estratégia de aprendizagem ativa para aprender sobre marketing. Se eu quero aprender sobre liderança, eu tenho que ter uma estratégia de aprendizagem ativa para aprender sobre liderança. Então, você fala, qual que é a principal habilidade que ele tem que ter? No Fórum Econômico Mundial, eles falaram que era a segunda. Né? Aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem. Para mim, essa é a primeira. Porque a partir dessa, eu aprendo qualquer outra coisa. Tu desenvolve todas as outras. Né? E para ti, Rô? Então, ó, é bem isso. Aí, o que eu acrescentaria aqui é o como a gente usa essa estratégia aí no final da linha, né? Então, aqui... do jeito que a gente trabalha, eu acho muito legal, porque aí o Marcelo pega toda essa estratégia de aprendizagem e ele é o cara empreendedor, inovador, que tá pensando como a gente vai fazer um negócio diferente. E aí eu pego esta estratégia que é semelhante, né? Eu acredito na aprendizagem e faço isso para minha vida com as minhas estratégias. E quando a gente junta isso, aí eu tô trabalhando para executar esse negócio. A minha estratégia de curiosidade, de entender como as coisas funcionam, me levam pro lado da execução. Então, eu sou um executivo, eu curto. Eu amo ser CEO, eu gosto dessa parada, né? Sim. E aí, a estratégia que tem em conjunto aqui é a gente juntar essas duas coisas, eu acho que elas se complementam. Então, a busca aqui é pela complementariedade. E eu acho isso que pode ser a grande mágica do troço, né? Você olha para mais, não é? Quem convive sabe, né, meu? É o cara que já pensa, como nós vamos transformar isso aqui no futuro e fazer isso aqui diferente e vai acontecer, Aí tem eu lá, vou botar isso aqui funcionar, nós vamos fazer. Então, uma vez eu falei esse é pro um Marcelo, ponto, né? Que o meu trabalho aqui era realizar o sonho dele. O Marcelo é o cara que tá pensando como no carro voador. E eu tô pensando, como que nós vamos botar esse carro voar? Como é que a gente vai fazer? Que combustível que eu vou usar para fazer Exatamente. esse negócio voar? Então, mas no fim da linha, isso que ele falou é muito legal. Eu também acredito, a aprendizagem é a estratégia número 1. Porque partindo dela, ela pode ser a raiz para todas as outras coisas lá do fórum. Mas eu acho que não pode perder. É uma habilidade que o dono de empresa tem que ter. Eu conversei com um amigo empresário outro dia, ele é simplão, mas é um baita empresário. E aí ele fala que o que levou ele de vendedor de flores a um multimilionário foi a curiosidade. Eu acho que a gente tem que ter curiosidade. Tá no nosso mantra. Exatamente. A curiosidade tá no nosso mantra. Humildade, curiosidade, capricho e velocidade. A gente encerra esse episódio com uma cutucada, né? A gente instigando o pessoal que está nos assistindo a desenvolver essa habilidade de aprendizagem, né? Isso que o Marcelo trouxe, eu gostei muito de... Vamos tentar desenvolver o nosso cérebro, né? Que naturalmente a gente vai chegar mais longe desenvolvendo essa habilidade. Gente, muito obrigada pelo episódio de hoje. Amei, eu gostei. Foi legal, né? Me trouxe vários insights. Eu gosto muito de fazer o podcast porque eu saio dessa sala com muita vontade de fazer muita coisa, né? E para quem gostou também, compartilha esse episódio com seus amigos. É muito importante, né? Vamos espalhar dá um like aí, né? isso, dá um like aí pra gente dar essa moral. Segue a gente no Spotify, ativa o sininho lá no YouTube, quem nos assiste no YouTube. E eu vou fechar com o meu comando aqui, ó. Finanças não é cálculo, é um processo estratégico. Pega essa, comandante. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Valeu. É isso aí, comandante. Valeu.